Em meio a um cenário de eventos climáticos cada vez mais extremos, a ONU divulgou um relatório inédito que analisa o impacto do aquecimento global sobre os deslocamentos populacionais. Durante a COP29, no Azerbaijão, líderes mundiais exigiram que países ricos aumentem o apoio financeiro no combate às mudanças climáticas. O secretário-geral, Antônio Guterres, reforçou que os maiores emissores precisam assumir sua responsabilidade, especialmente em um ano que já é o mais quente da história. Vamos falar desse assunto com o Arthur Miller? Você sabe, Arthur, que eu estava estudando aí para as provas finais com meu filho, e uma das questões era por que as pessoas no passado eram nômades, iam atrás de comida e fugiam do clima. Isso milhares de anos atrás, tá? Eu explicando para ele. Vamos chegar nisso se não fizermos nada? Bem-vindo. Olá, Priscila. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. De fato, desde que o ser humano está na Terra, sempre houve, né, esse problema com o clima e também aí, consequentemente, né, essa questão de ser nômade ou não, e principalmente a partir do momento que ele começou a praticar a agricultura, começou então termos uma evolução. O problema é que não é porque isso sempre aconteceu, é que está acontecendo de forma mais recorrente. Lembrando que muitas vezes do que aconteceu isso no passado era uma época, né, que o pessoal puxava a carga com cavalo. Hoje a gente tem satélite, muita tecnologia e mesmo assim ainda continuamos com esse problema. Isso é um sinal que está se agravando esse tipo de situação. E aí quando eu vejo agora, que nem eu vi agora há pouco, né, que o presidente da Argentina mandou tirar a comissão lá eu estou confundindo com a Copa do ano passado, Dubai, agora é no Azerbaijão, né? No Azerbaijão, isso. Então, isso aí me remete muito, né, ao que já vem acontecendo no passado do negacionismo com a ciência, né? Só rapidamente para fazer um exemplo, no Galileu Galilei, que todo mundo conhece, né, o pai da física moderna, das grandes navegações, quando ele começou a alegar que a Terra girava em torno do Sol, né, na época da Inquisição da Igreja Católica, a igreja chegou para ele e falou assim, ó, ou fica quieto ou vai para a fogueira. E aí ele teve que ficar quieto. Então, a partir do momento que a gente começa a ver um cenário político que começa a fazer esse tipo de coisa, de abafar, não deixar falar, é meio parecido, entendeu? Então, é o seguinte, hoje a gente sabe que a Terra gira em torno do Sol, certo? E que não é plana também, exatamente. Né? Deixar então, claro. São vários cientistas falando isso, sabe? E a gente pega, às vezes, aí tem essas figuras públicas que têm um grande impacto na opinião pública. Eu acho que tinham que estudar um pouquinho mais antes de, né, exercer um cargo com tanta responsabilidade. Mas seguindo então aqui, né, com a previsão do tempo, temos aí a frente fria, né, que avançou, deixa o tempo firme na região sul e leva a chuva, principalmente para o Mato Piba e região norte do país. Uma notícia que é muito boa. Com isso, a gente tem que somente a faixa oeste do Brasil segue com o tempo mais ensolarado, máximas que ficam amenizadas bem longe dos 40 graus, 28, 31, então temperaturas agradáveis, porém lá para o centro-norte do Piauí, Ceará, ainda fica na casa de 35 graus, potencializando o risco para focos de incêndio, umidade relativa do ar nos próximos dias fica abaixo de 20%, e isso começa a valer também para áreas aqui do oeste de Mato Grosso do Sul, já que a chuva só deve começar a retornar de uma forma um pouco mais volumosa a partir do final de semana. E olha só, justamente nessas áreas, o solo já começa a apresentar um déficit hídrico. Nos próximos 5 dias, o sinal é de melhora para áreas do oeste de Mato Grosso do Sul, porém, não é uma chuva tão volumosa ainda. A chuva, de fato, vai retornar com mais volume para a região somente lá para dezembro. Mas quando a gente olha no geral para as áreas produtoras, é um cenário otimista. Então, para os próximos 5 dias, a atenção ainda fica para o sul de Minas, porque o solo está com muita umidade e mesmo sendo volumes aí na casa de 50, 80 milímetros, a gente pode já ter problemas com alagamentos e também deslizamento de terra. No centro-oeste, notícia muito boa para o produtor em Mato Grosso e também Goiás, porque a chuva não para na região, ajudando muito a safra 24-25. Quando a gente olha até para Porto Murtinho, lá na região oeste de Mato Grosso do Sul, a gente percebe que na semana que vem chega uns 20 milímetros de chuva para dar um socorro para o produtor, depois tempo firme do dia 21 ao dia 29, e aí a partir de dezembro a chuva começa a ser mais frequente na região. Eu quero chamar a atenção, Priscila, porque semana que vem vamos ter a formação de um ciclone no sul, ele pode ter um deslocamento para o sudeste, vai trazer temporais tanto para o sul quanto para o sudeste, mas eu quero chamar a atenção principalmente para a região sul,
porque poderemos ter aí chuva muito volumosa no nordeste do Rio Grande do Sul, faixa litoral sul, leste de Santa Catarina, com acumulados aí que podem passar de 200 milímetros, podendo provocar não só alagamentos, como também deslizamentos de terra. Isso deve começar a ocorrer lá a partir de quarta, quinta-feira, a ciclogênese. Quando a gente olha para São João do Sul, ali na parte do litoral sul de Santa Catarina, aqui o modelo ainda está subestimando, ele está botando aí só 140 milímetros em 2 dias, mas esse volume pode ser muito maior. Então, muita atenção semana que vem, porque vai ter formação de ciclone na costa sul e sudeste do país. Tá certo. E em relação a esse frio, né, que deu até geada em algumas áreas do sul, Arthur, estamos aí com uma véspera de feriado prolongado, né? Uma emenda. O que vai acontecer até para o produtor se preparar, ou então para quem for viajar? Vai subir essa temperatura ou fica esse frio mesmo em pleno fim de semana? Não, agora sobe, né? Ainda permanece um pouco de frio na região sudeste, porque né, o frio está se propagando, mas nada de temperaturas abaixo de 10 graus de mínima. A temperatura vai subindo, mas nada de calorão. Temperaturas amenas, aí, digamos, seria típicas de outono. No geral, não tem ainda uma previsão do retorno de um novo frio, né? Porque semana que vem a gente vai ter que ver como é que esse ciclone vai se comportar, se vai ter um bombeamento de ar mais frio, mas no geral são temperaturas amenas, então praticamente todo o centro-sul do país, os próximos dias aí vão estar bom para realizar os trabalhos em campo, para passear. A atenção para a chuva mais volumosa, que pode, né, atrapalhar, fica ainda para Minas Gerais, norte da Bahia, Goiás, também Mato Grosso, porque os próximos 15 dias a chuva continua nessas áreas e o sol já se encontra com muita umidade. No geral, cenário de tempo mais firme no centro-sul do país, Priscila. Tá certo, viu? Vamos aqui chamar a nossa live, né, Arthur? Logo coladinho com o Mercado e Companhia, típico da quinta-feira, temos a live da meteorologia. Você tem pergunta? É só ir lá no YouTube do Canal Rural e pode fazer essa pergunta ao vivo pra gente ali. A gente vai estar respondendo vocês, falando sobre esse restinho de mês, o que falta pra gente esperar, essa outra metade, o que falta esperar até o fim do ano, como é que se comporta a umidade, a temperatura nas principais lavouras. É tempo de interatividade para vocês. Então, só ficar aqui coladinho com a gente no Mercado e Companhia. O Arthur vai sair daqui e já vai correr direto para a live. Então, até daqui a pouco, Priscila, e estou esperando você lá na nossa live.